Ainda sobre a Venezuela, tem uma outra notícia que está lá no sbtnews.com.br para você prestar atenção, falando o seguinte, gente, que integrantes da diplomacia brasileira afirmam que o governo Lula vem trabalhando nos bastidores pela libertação de presos políticos na Venezuela, depois da captura de Nicolás Maduro, em meio a um diálogo mais aberto com a presidência de Delcy Rodrigues. Essa apuração é dela, da nossa Vitória Bel, que está de volta aqui comigo já para a gente comentar. Enquanto vemos essa tentativa de costura sobre o governo brasileiro num acordo em Gaza, temos também essas outras movimentações e um posicionamento do governo brasileiro em relação à Venezuela. Vitória, fica um pouco difícil de equilibrar algumas questões que são muito caras e fundamentais aqui ao governo Lula, não? Pois é, Roberta. É importante a gente destacar que nesse artigo ao New York Times, o governo Lula ele manteve o tom que foi adotado desde ali de um dia depois da captura do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que é justamente esse tom de crítica à invasão territorial, de crítica a arriscar a soberania de um país justamente por interesses econômicos. Esse tom não mudou. Ele fez justamente um detalhamento nesse artigo ao The New York Times, que a diplomacia brasileira, da forma que a diplomacia brasileira já pensa, já vinha pensando, e não é de hoje. Vamos lembrar que a diplomacia brasileira defende a soberania dos territórios e a resolução não armada de conflitos, isso há muitos anos, desde Dom Pedro, praticamente, quando surgiu o Itamaraty. É o que dizem, inclusive, os diplomatas com quem a gente conversa aqui em Brasília, que isso não mudou no Brasil e não deve mudar, porque é uma coisa muito intrínseca na diplomacia brasileira, a resolução dos conflitos por meio do diálogo. E o presidente Lula, justamente nessa tentativa de tentar equilibrar e de ganhar protagonismo também na mediação dos conflitos, é que vem conversando, a diplomacia brasileira vem conversando ali com integrantes do governo venezuelano nessa tentativa de aumentar ou acelerar a libertação de presos políticos que ainda estão na Venezuela. A gente lembra que desde que Maduro foi capturado e Delcy Rodrigues assumiu o poder, muitos presos políticos já foram libertados desde então, do início de janeiro para cá, mas ainda existem muitos que estão presos. Inclusive, a gente recebe relatos de venezuelanos que existem ainda protestos sendo feitos no país, justamente de parentes desses presos políticos que ainda estão ali sob cárcere do governo do regime chavista. Então, o governo Lula segue fazendo essa articulação política com o governo de Delcy Rodrigues para a libertação dos presos, mas eles pontuam o seguinte, que apesar do Brasil fazer esse esforço e também do Brasil estar aberto a ajudar numa transição de governo, caso essa transição venha nos próximos anos, apesar disso, novas eleições na Venezuela, na visão dos diplomatas brasileiros, ainda está longe de acontecer. Eles avaliam que esse é o momento realmente de uma consolidação pós-Maduro. Então, o objetivo dos Estados Unidos, junto ali com a elite venezuelana, a elite política venezuelana, era retirar Nicolás Maduro do poder. Isso foi feito. Agora parte-se para uma parte de consolidação do governo de Delcy Rodrigues, de estabilização política, o que era de interesse dos Estados Unidos, justamente para que essa estabilização política, essa estabilidade política possa proporcionar uma exploração de petróleo, uma exploração econômica do país. E a partir dessa estabilidade, aí sim o governo brasileiro poderá ajudar também na pressão por novas eleições e por uma democracia de fato na Venezuela. Mas o que os diplomatas pontuam é que é tudo por etapas e que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Então, portanto, novas eleições ou uma democracia de fato na Venezuela ainda está distante de acontecer na visão deles. E o que também é importante pontuar é que isso acaba sendo uma convergência entre Brasil e Estados Unidos. A estabilidade política na Venezuela, claro, é de interesse do Brasil, porque é um vizinho nosso, não queremos conflitos armados em um vizinho, e é de interesse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não querem conflitos armados em um país em que eles querem justamente explorar petróleo e têm interesses econômicos. Então, apesar das falas duras do presidente Lula ao governo dos Estados Unidos,
Unidos, sem citar Donald Trump, existe uma convergência entre Estados Unidos e o Brasil no que tange à estabilidade política da Venezuela.